Olá, boa noite. Noite de quarta-feira e o terceiro dia dessa semana super especial. Vou esperar o pessoal chegar. Daqui a pouquinho já vou trazer para vocês a convidada de hoje com esse super tema, né, que com certeza vai aí trazer muitas reflexões para que você possa aí rever no seu dia a dia, né? Talvez alguma mudança de hábito que seja assim muito necessária. E enquanto todo mundo chega, boa noite, Suiane, minha convidada já está pela área. Vamos aí chamando muitas mamães, muitos educadores, todos aqueles que você conhece, que eu tenho certeza que vai sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha para refletir, para rever algumas ações. Então clica no aviãozinho aí, ó, e vai chamando, vai convidando todo mundo para esse nosso super bate-papo. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui uma reprise para você, de repente que não pôde estar comigo ontem, nem na segunda-feira, mas que ainda tem a oportunidade de participar de sorteio, de participar no próximo sábado, dia 14, para encerrar na super semana o nosso workshop presencial. Aí, claro, especialmente, né, para quem está aqui mais perto, na minha cidade, Jaraguá do Sul. Então, que você possa, né, divulgar, compartilhar. O convite está aí no meu feed. As lives de segunda-feira e de ontem estão aí no feed. Então, aproveita, compartilha, anota as dicas. Para você que está chegando, já deixa esse recadinho, pega papel e caneta, porque se tem uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido, é você registrar todo e qualquer site, toda e qualquer informação que você achar interessante ou que de repente até te gere uma certa dúvida. Mas será mesmo? Porque aí você anota e desperta essa informação para o seu cérebro, para que você possa continuar buscando, saber mais, para que você possa, né, entender por que de repente aquela informação te chamou a atenção. E claro, o autoconhecimento ele é sim muito valioso. Então, pega papel e caneta, eu tenho certeza que a Tailana, né, essa super neuropsicóloga, que eu já vou falar um pouquinho dela, vai trazer muitas, mas muitas dicas valiosas nesse contexto, nesse tema que eu escolhi para essa quarta-feira. Também já vou falar um pouquinho porque, né, todo dia eu falo um pouquinho dos temas que eu escolhi e que eles vão construir aí nessa semana, com certeza, uma percepção desse olhar para a educação infantil e para que a gente possa, sim, caminhar rumo a dias mais leves, a ter um resultado muito mais assertivo para você, para o seu dia a dia e principalmente na educação dos seus filhos, que com certeza você espera e quer o melhor para ele. Bora lá? Estão chamando todo mundo? Clica aí na setinha, clica no coraçãozinho, afunda esse dedo aí para que o Instagram entregue para as muitas mães, né, poderem ter acesso a esse conteúdo. Boa noite, Jefferson. Vai lá, convida todo mundo. Convida as mamães que você conhece, os educadores que você conhece. E como eu falei para a Tailana, muito além da infância, eu também quero deixar um recadinho para você, que é adulto, que é o espelho da sua criança. Então vai lá, chama todo mundo, aciona aí o coraçãozinho, acione o aviãozinho, que eu vou fazendo agora a abertura para na sequência chamar a minha querida convidada, essa super profissional, que eu tenho certeza que preparou um recadinho especial para vocês levarem essa percepção, fazerem essa reflexão e avaliar de verdade essa importância. Como eu falo em diversas lives, a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado. A gente vem, passa o conhecimento, porque a gente também o busca, a gente sempre está em busca de fazer o melhor, e fazer o melhor nem sempre é fácil, mas é tudo uma questão de gerar novos hábitos, o que sim é muito possível, como eu já falei em diversas outras lives, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa e reprogramável. Então, que você não se sinta, né? Ah, porque elas querem colocar isso como certo, tem que ser e pronto. Não, você avalia, você esvazia a xícara, eu gosto muito dessa frase, né?
vem aí de coração aberto para ouvir o que a gente tem para te falar. E aí sim, avalie o que fez sentido, o que não fez. Por isso, mais uma vez, a importância de você pegar papel e caneta e ir aí registrando todas essas informações. As consequências do excesso das telas para as crianças, né? Hoje o grande foco do nosso tema vai ser esse, mas como eu falei, a gente vai abranger um leque um pouquinho maior. A Tailana é uma profissional neuropsicológica. Boa noite, Gabi, boa noite, Suzana, seja muito bem-vinda. Bora chamar todo mundo, que eu já vou também explicar novamente do sorteio, só estou fazendo a abertura e enquanto eu chamar a minha convidada, eu explico dos brindes de hoje. O que esse excesso de tela faz? Ele aumenta, né, esse estímulo excessivo em formas de som, de imagem, tudo isso ele acelera, ou seja, ele esgota o cérebro de forma brutal, fazendo com que as pessoas muitas vezes se tornem muito mais ansiosas, despertem por querer fazer, por não saber o que fazer, mas eu tenho que fazer isso, né? Ou seja, coloquei no meu stories ontem, não sei se quem tá aqui já percebeu ou foi lá ver, teve 2 ou 3 respostas, né? Se você sabe o que é SPA. SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Tenho certeza que Tailana vai falar, vai explicar muito melhor do que isso, do que eu, mas é exatamente isso. É esse excesso de informação, tá? Que acaba, né, acontecendo não só com as crianças, conosco, né, que somos já adultos também. Então imagina o que é para essas crianças. Em outro post eu coloquei, hoje em dia, muitas crianças têm muito mais informações que os grandes líderes de anos atrás, da geração lá dos líderes, dos judaicos, dos imperadores. Olha o excesso de informação que essa rede tecnológica, esse acesso à tela acaba ocasionando. Então, especialmente para esse tema, eu precisava trazer essa super profissional, que ela entende muito do funcionamento do cérebro, neuropsicóloga, já atendeu, né, meu filho, atendi aí até recentemente, hoje tá uma gestante linda esperando o seu bebê e tenho certeza, ela vai até falar um pouquinho, né, mesmo sendo já conhecedora, mesmo buscando sempre o autoconhecimento, entrar na maternidade traz sim novos desafios, a busca de novos aprendizados, então nós precisamos estar sempre nessa busca constante. E hoje ela faz um atendimento muito especial para as crianças que têm dificuldade no aprendizado, que têm o TDAH. Então é um trabalho fantástico e ela vai trazer para nós, com certeza, com muita riqueza de dados, principalmente nos primeiros aninhos de vida, de 0 a 2 anos, estratégias, o porquê de ter esse cuidado, de se evitar o excesso de telas. Então, bora lá, continua chamando todo mundo, que eu vou procurar aqui a minha convidada, tá? Solicita para entrar, que ultimamente estava dando mais certo. Vamos ver se ela vai entrar. Tailana também é de Massaranduba, atende aqui em Jaraguá do Sul, uma profissional fantástica, já tive o prazer, já fizemos acho que 2 ou 3 lives, né? Então é sempre uma oportunidade muito rica de a gente estar aqui deixando esse conteúdo para você. Seja muito bem-vinda, desde já o meu muito obrigada mais uma vez pelo teu sim. Com certeza será uma noite muito rica. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Boa noite a todos que já estão aqui na live, né? Foi uma excelente introdução, eu acho que tu já colocou boa parte do que a gente vai falar, né? Não sei se já posso começar falando, né? Ou que vamos esperar um pouquinho, ou que Pode falar um pouquinho de você, fala do teu trabalho. Boa noite, Vanessa. Sua linda, saudade da Vanessa. Pode falar um pouquinho de você, Tara, do seu trabalho, desse atendimento especial que você faz, e aí a gente entra até todo mundo chegar para a gente entrar no conteúdo. Tá, ok. Então, bom, gente, para quem já está aqui, vou me apresentar, né? Eu sou psicóloga, já formada há 9 anos, trabalho com crianças e adolescentes de forma, né, mais assídua por volta de 4 anos e meio, e
o atendimento de crianças com TDAH e dificuldade de aprendizagem, vieram-nos há uns 2 anos o foco total nisso. Então, hoje atendo particularmente mais crianças e adolescentes, mas também, como eu sempre falo, eu tenho os meus adultos aí que eu ainda atendo, que são os meus pacientes já de alguns anos. E eu acho que falar também, né, sobre esses aspectos dos impactos de qualquer comportamento que a gente tenha, né, no meio, frente a uma criança, traz, de alguma forma, bastante reflexão. E como você disse, Patrícia, acho que é excelente colocar isso. A gente nunca está aqui impondo as coisas, mas trazendo ideias e trazendo reflexões. Então, eu acho que esse é o principal também trabalho da psicologia em si, né? Nós, enquanto psicólogos, a gente não tenta impor uma verdade, mas a gente tenta trazer a ciência, que nos traz dados importantes, e aí sim, de alguma forma, organizar ou dar ferramentas para que aquela família encontre uma possibilidade melhor de convivência e também para que toda criança possa se desenvolver no seu melhor potencial, né? Porque é isso que a gente quer que eles vivam a plenitude da vida deles, né? Então, e para Com isso certeza. depende muito das nossas atitudes, né? Enquanto pais, enquanto cuidadores, profissionais que trabalham com as crianças, os professores dentro das instituições de ensino, que eu sempre falo, uma parte grande da vida deles também é lá, né? Então, eu acho que é excelente, assim, abordar esse tipo de tema, eu acho que faz com que a gente comece a refletir sobre os nossos comportamentos também. E daí vem a mudança de nós adultos, né? Com certeza, por isso, né, a Tailana fez um videozinho lá para propagar a nossa live e falou em 2 aninhos. Eu falei, show, Tailana, mas nós vamos muito mais longe, né? Porque Exatamente. é um tema assim que principalmente exige de nós, adulto, quem me acompanha um pouquinho aí nas minhas lives, boa noite, Bruna, a minha parceira de ontem, boa noite a todos que estão chegando. Vão Boa chamando noite, todo Fê. mundo, ó, clica no aviãozinho, presta atenção para a regra do sorteio, né? Como eu estava falando, nós adultos somos esse espelho da criança. Eles vão aprender muito mais pelas nossas ações, e tá aí uma neuropsicóloga para confirmar o que eu estou falando, do que aquilo porque eu vou falar. E muitas vezes, meu filho, a experiência disso, aprendi muito mais com a Tailana ainda, a ajudá-lo no desenvolvimento, né? Ele não funciona muito pela palavra, ele funciona pela ação, pelo olhar, pelo gesto. Então, é um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser rico para você que está aqui. Então, né, bora chamar muita gente para a gente fazer a entrada. E antes de a Tailana começar a falar da parte dela, o porquê dessa preocupação muito maior hoje em dia, que a gente teve sim um aumento gigantesco, né, dessa flexibilidade, dessa facilidade de ter acesso à tecnologia. Porque aí, vamos contar 10, talvez não tão longe, 5 anos atrás, o que as crianças mais tinham acesso eram os videogames, a televisão. Então, hoje, o celular se tornou a coisa mais rápida e mais fácil. Por que a Patrícia teve vontade de trazer esse tema? Eu estou aí, né, dentro dos meus estudos, sempre buscando muita novidade. Então, eu comprei esse livro do Augusto Cury, ó, fui presenteada hoje com marcadora, coisa mais linda, bem feliz. Fernanda, um beijo, muito carinho, ela me deu. Socorro, meu filho não tem limites, Augusto Cury. E a abordagem dele, 70% deste livro, que eu super indico para quem está aqui assistindo, é a preocupação com esse excesso de informação. Então, né, Tailana pode fazer a abertura agora e antes de fazer depois a minha parte ou de perguntas, a gente volta a falar um pouquinho de sorteio. Eu vou anotando os nomes aí, que eu já vi que a gente tem bastante nome já. Pode dar Perfeito. continuidade, Thay. Então, tá bom. Qualquer coisa tu me interrompe, Patrícia, porque né, eu vou tentar assim. Eu falo que, de alguma forma, quando a gente aborda esse tema, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ele, né? Mas eu vou tentar ser sucinta e eu vou trabalhar numa ordem cronológica. Então, para também organizar o meu pensamento e organizar uma fala que fique também compreensível. Então, vamos lá, né? Com certeza.
antes de, né, da gente demonizar a tecnologia, ela não é ruim, né? Ela trouxe muita possibilidade para o mundo e longe de dizer aqui que a gente não deve ter acesso à tecnologia, a gente deve pensar sim como a gente pode usá-la da maneira correta também, né? Então vamos lá. O uso de telas, né, na verdade, esse é o nome que se diz em vários estudos científicos que começaram a ser feitos, principalmente em crianças muito pequenas. Então, por isso que a gente fala do 0 aos 2 anos, que geralmente é zero uso de tela mesmo. E por que se fala disso, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Americana e também a Organização Mundial da Saúde chegaram num consenso também dessa quantidade de horas ao passar dos anos da criança. Então, chegou-se ao consenso de que do 0 aos 2 anos, você não deve ter contato com nenhum estímulo por tela. E por que se chegou a isso nessa faixa etária? Porque é no momento, quando as crianças são bem pequenininhas, e a gente sabe que ali tem tanta janela de oportunidade, como a gente fala, para aprendizagem, que a gente precisa que a criança seja ativa no processo diário dela de aprender. A curiosidade, né, ela vem... Eu sempre falo assim, se eu não tenho um certo tédio sobre aquilo que eu sinto, se eu não sinto tédio, eu não tenho curiosidade de fazer. E a criança, que é bem pequenininha, ela precisa tanto das questões corporais envolvidas nesse manejo do aprender, quanto o processo cognitivo que está acontecendo ali. Então, se eu tenho uma criança que está passiva, porque eu sempre falo assim, a tela em si, quando a gente fala de 0 a 2 anos, você não vai ter ali um bebê bem pequeno mexendo na tela. Por volta de 1 ano de idade, ali até às vezes um pouquinho antes, eles já começam a interagir com a tela. Mas mesmo assim, olha o movimento que se faz de tela. Ou é assim, ou é um movimento curto. E a tela, ela entrega as coisas muito prontas. Então, a gente sabe que não gera uma certa interação com o meio suficiente para que os nossos neurônios lá dentro do nosso cérebro, que são essas células que fazem toda essa comunicação importante para que a gente aprenda, elas acabam não sendo estimuladas do jeito certo. Então, a gente, né, dentro desse desenvolvimento, se fala muito que se eu não estimulo, a gente não desenvolve. Então, do 0 aos 2 anos, a criança precisa interagir com o meio, com as pessoas. Eu sempre falo assim, a criança de 0 a 2 anos, ela precisa da presença de outro adulto para aprender, porque ela vai usar muito dessa aprendizagem espelhada, né? O que o outro faz, eu faço também. O que o outro, né? A imitação que a gente diz muito, né? Então, olha o quanto é importante essa presença, né? Dos pais, principalmente nessa faixa etária. Então, essa seria o prejuízo que a gente fala neurológico. E daí a gente sempre fala do prejuízo psicológico. A gente sabe que, né, crianças que foram expostas à tecnologia de forma muito precoce, elas têm uma tendência maior justamente a processos de ansiedade e a de se frustrarem ou se irritarem facilmente quando as coisas não saem como esperado. Porque eu falo que, assim, como é que acontece o aprendizado na prática? A gente não... Às vezes, por exemplo, para andar, o bebê, ele cai muitas vezes até andar, né? E bate, esbarra, e vai, ele levanta de novo, e depois ele tenta de novo. E isso mostra, de alguma forma, essa motivação para aprender aquilo, né? Esse comportamento tão sábio dos bebês, que é eu preciso tentar mais vezes até conseguir, né? E quando eu tenho, Exatamente. né, tudo muito fácil, eu não gero esse tipo de comportamento. Então, o prejuízo psicológico também vai ser em uma criança que às vezes ela vai ser, de alguma forma, até muito mais ansiosa e vai ter muito mais dificuldade de lidar quando as coisas não saírem dentro daquilo que é o previsto, né? Daquilo que ela espera, vamos dizer assim. Depois dessa faixa etária, dos 3 aos 6 anos, se fala de até no máximo 1 hora, 1 hora e meia de uso de tela.
E aí a gente fala, ainda tem o seguinte, é o uso de tela interativa. É o uso de tela em alguns tipos de jogos que vão gerar interatividade e possibilidade, sim, de estimulação cognitiva. E sempre, 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 sempre monitorado. Eu sei que, né, agora pensando nisso, né, nessa faixa etária principal, que eu sei que muitos pais acabam usando a tecnologia ali, né, nesse período da vida, para que possa dar aquele respiro e fazer alguma coisa, né? Mas eu sempre falo assim, eu já vou falar dessas coisas, dos comportamentos, eu vou primeiro concluir essa ordem cronológica ali das idades e do tempo, para depois falar Sim, justamente o que acaba acontecendo, né? Então, bem e tranquilo. sempre tem que ser o uso monitorado. Se nessa faixa etária a criança também for excessivamente estimulada, a gente começa a ver até mais do que prejuízos neurológicos, a gente começa a ver prejuízos psicológicos mais severos. Então, um excesso ainda maior de ansiedade, uma dificuldade realmente em lidar com frustrações, um processo de irritabilidade fora do comum e do esperado, aumento muitas vezes de crianças que não se sentem, nem até mesmo elas começam a se sentir mais sozinhas, elas começam a se sentir mais tristes, elas começam a ver coisas que os outros têm e elas não têm, coisas que elas querem e coisas que, né, de alguma forma os pais naquele momento não podem dar, porque eu falo assim, né, estamos longe dessa realidade, né, se a gente for pensar na realidade de nós, né, da nossa vida, a gente não pode dar tudo. Então, as Com crianças, certeza. depois dessa faixa etária, elas já começam a ter, se elas entram em redes sociais ou acesso a muitos vídeos no YouTube, elas começam a ver coisas que não são pertinentes à idade delas. Por isso que a gente fala que são mais prejuízos até psicológicos do que neurológicos. Né? Frente a tudo isso, a gente ainda, eu sempre falo assim, então a gente tem que pensar o seguinte, eu estou falando que do 0 aos 6 anos é totalmente monitorado esse uso de tecnologia, na verdade, né? Então, do 0 aos 2 é justamente nada e depois totalmente monitorado. É o adulto ali do ladinho olhando o que a criança está vendo. Não, tipo, deixar ela ali com o telefone, né? Depois dos 7 aos 10 anos, se fala que não seria, de forma alguma, ideal ultrapassar as 2 horas diárias. Então, olha só, se a gente for ver, até os 10 anos de idade, 10, 11 anos, o certo é que a criança tem esse acesso à tela, e a gente pensa a tela, tudo que que vem nesse meio exposto de forma digital. Então, é TV, é celular, é computador, Joguinhos. videogame, tudo isso se inclui nesse uso de telas, né? Porque daí a gente já começa a caminhar para a adolescência e pensar daí numa vida adulta, né? Então, olha só, se a gente e a gente tem estudos que mostram, né? O pessoal que está aqui, até a Patrícia, a informação é que tem crianças já nessa faixa etária, dos 7 anos aos 10, que ficam cerca de 6 horas em uso de tela. Seja isso contabilizado com videogame, celular, tablets, computadores. Então, é uma quantidade muito grande e muito discrepante do que se é recomendado. E isso vai causando, daí como né? Eu sempre falo assim, vai aumentando a idade, questões psicológicas vão aumentando ali, né? Então começa a ter justamente essa ideia do pensamento acelerado que o Augusto Cury traz como uma proposta, é justamente uma ideia de uma disfunção na ordem do pensamento. É uma desorganização psicológica naquilo que eu penso diariamente. Se a gente fosse traduzir de um jeito mais técnico, vamos dizer assim, né? E de um jeito como a Uhum. gente possa compreender e tentar entender como acontece no dia a dia, de fato parece que eu não consigo me concentrar mais em nada, porque eu estou pensando tanta coisa o tempo todo e me distraindo o tempo todo com coisas que nada é feito de maneira calma, tranquila. Eu vou lá, vou resolver tal coisa, vou fazer primeiro isso, depois eu me concentro naquilo, né? E os adolescentes, eles sofrem um impacto na questão social também, muito grande. Eles começam a ter muito menos
essa interação com os pares, que são pessoas da mesma idade, e até pessoas da sociedade ou contextos de sociedade. Tanto que tem estudos alarmantes sobre pessoas em países em que se tem mais tecnologia, ficando cada vez mais recluso e tendo cada vez mais dificuldade justamente em socialização. Então, a gente fala que aumenta a idade, aumenta os agravos psicológicos, e já dessas crianças que foram expostas muito pequenas com essas questões neurológicas, a gente está falando ali de uma somatória de fatores que realmente prejudica muito o desenvolvimento e a saúde, tanto psicológica quanto ali estrutural do funcionamento do cérebro, bastante grave. Então, quando a gente pensa no uso de telas, é isso, assim, né? Esse seria o esboço central, né? Até para colocar, né, bem o que você falou, essa questão da faixa etária. Lembrando sempre que a gente também traz muito aí nas lives, né? A criança, ela é literalmente um HD vazio. Então, as primeiras informações, o conhecimento inicial da vida de cada criança, quem entrega são os pais, né? Então, se aquela criança já vem com esse hábito desde bebezinho, né? E eu sei por mim, eu gosto de contar as minhas experiências, a Tailana conhece um pouquinho a minha história. Sim, teve momentos que de repente foi a saída. Vou colocar o Vicente lá para assistir um videozinho, para acalmar, para ficar bem. Mas hoje, com toda essa busca do conhecimento, eu tenho outras estratégias que a gente foi usando para tirar. Então, se você, como pai, como mãe, né, que você está ouvindo hoje, tem que ter essa consciência. Quanto mais cedo eu dar esse hábito ao meu filho, muito mais complicado vai ser para tirar quando eu achar que chega aos 9, 10 anos. Né? Então, não é somente com a tela, é no modo geral que eu trago sempre para vocês que nós precisamos ter primeiramente essa percepção. Ele aprendeu de alguém. E se eu sou esse aprendizado, se eu sou esse espelho, se ele está vendo em mim, opa, o que eu estou fazendo de errado? Só para completar aí a tua fala da faixa etária, pode continuar. Exato, perfeito, Patrícia. Acho que isso é extremamente rico e válido comentar. Então, para entrar agora nesse aspecto, né, do que acontece diariamente nas famílias e de algumas estratégias que a gente pode pensar nesse contexto todo, é que assim, eu consigo compreender quando os pais me trazem essa questão assim, mas se eu não faço isso, eu não consigo fazer tal coisa. Meu Deus, me dá uma luz, então, né? O que que tu tá querendo que eu faça? E muitas vezes aparece sim como um mecanismo possível na hora da alimentação. Algumas crianças até para que faça bem pequenas, para cortar a unha, cortar o cabelo, para que elas fiquem mais paradinhas. Às vezes até para que a mãe possa fazer alguma outra tarefa da casa. Para cortar o cabelo eu já usei, verdade. Para cortar o cabelo já foi a chave. Exatamente. E assim, ó, vamos pensar o seguinte: o problema mais grave não está ali, nesses pequenos comportamentos que às vezes você cria como estratégia, por exemplo, para cortar uma unha, para cortar um cabelo, porque teve alguma coisa que fugiu completamente da sua rotina e você precisa daquilo. Agora, a questão principal está assim. Não, por exemplo, para comer, meu filho precisa só do celular, né? Ou para complica, ou tem que ter a TV ligada em casa, porque parece que senão não tem sossego, né? Eu escuto muito essa frase, né? Não tem sossego, não para quieto. E isso de crianças mais pequenas. Aí depois, quando vai chegando ali nas faixas etárias dos 3 anos para cima, é porque daí os amiguinhos têm, e daí porque ele também quer fazer, e porque o que tu quer que eu faça? Os amiguinhos vão lá em casa, todo mundo joga videogame, né? Todo mundo quer assistir vídeo. E aí eu falo muito para os pais assim, né? Eu sempre falo assim, a gente escutou isso de muitas vezes dos nossos pais, né? Você não é todo mundo, não é verdade que a gente escutava essa frase? Eu sei porque... Muito! Mas Você não é porque todo você não é todo mundo, né? E eu brinco que esse jargão da gente não é todo mundo faz com que a gente consiga entender também que, assim, não é porque a grande parte ao meu redor faz desse jeito que isso seria certo.
né? E não é também o jeito que eu preciso aderir. Então, o que eu penso sempre nessa questão? Quando for uma estratégia única para algum momento que realmente a gente sabe que gera um tipo de situação que é incontrolável ou muito difícil, tá tudo bem, você não vai estar prejudicando o aprendizado do seu filho por aquele momento. Agora, quando se torna frequente, sim. E daí a gente começa a ter que pensar em estratégias possíveis. Eu sempre falo assim, a primeira estratégia possível para qualquer tentativa de tirar essa tecnologia na faixa etária mais precoce de crianças é gerar um contexto diferente. Então, mudar a situação ali daquele momento. Comer só tá dando na frente da TV ou com o celular. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa cadeirinha de comer na varanda, se mora em apartamento, ou leva no jardim, aonde for, monta um ambiente no chão, mais lúdico, de alguma forma, porque a gente entende também que a criança ela precisa se concentrar no comer, porque isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Então, assim, primeiro eu preciso pensar assim, eu tenho que tirar esse estímulo distrator que é o celular, né? O celular ou a TV, ou seja o que for. E daí gerar uma estratégia de tirar a criança daquilo que ela sempre faz. Ah, eu boto sempre na cadeirinha, e daí quando eu boto na cadeirinha, ela já começa a chorar porque tem que dar o celular, às vezes. Aí eu falo, então não bota na cadeirinha. Vamos criar uma outra estratégia de alimentação, né? Vamos criar uma estratégia de alimentação onde ela fica sentadinha. Até porque, assim, a introdução alimentar, que acontece ali depois dos 6 meses, ela só tem que ser feita se a criança já consegue permanecer sentada. Isso é um pré-requisito, né? Então, ela consegue permanecer sentada sem estar na cadeirinha, de fato. Então, porque precisa desse tronco encefálico todo pronto para que ela possa também deglutir, mastigar e ter alimentação. Então, é um passo a passo. Se eu preciso gerar alguma estratégia de mudança, vou até contar e compartilhar um caso de um menino de 2 anos que eu estou atendendo e estava muito difícil para ele comer frutas. E quando comia fruta, precisava do celular porque não tinha outro jeito de comer fruta. E daí eu falei, tá bom, então vamos testar algumas coisas aqui dentro do consultório para ver se vai dar certo, né? Aí um dia eu pensei, sei lá, vou testar com uma maçã aqui, vamos ver. E justamente a gente estava brincando, estava num momento bem legal. Aí eu falei assim, eu vou picar uma maçã para a gente comer. E foi muito interessante porque ele veio curioso lá para ver na cozinha que a gente tem no consultório, para ver eu picando a maçã. Piquei a maçã ali de um jeito que, né, a gente fala que não provoca engasgo nem nada, e que a criança pode pegar com a mão e comer. E daí ele sentou assim no tapetinho junto comigo, eu botei o potezinho no meio e a gente fez quase como uma brincadeira a hora do comer a fruta. Então, tipo, não tava num ambiente restrito da cozinha, da cadeirinha, daquele ambiente já muito familiar que gera essa necessidade da introdução de uma tecnologia, por exemplo. Então, primeira estratégia é mudança da circunstância ambiental. Se isso não funcionar, a gente pode pensar numa diminuição progressiva, se a gente encontra uma criança muito resistente. Diminuição progressiva é fazer alguns acordos. Em que sentido? Olha, a gente vai ficar só um pouquinho. Então, daí você coloca um pouquinho mais afastado da criança. E daí, assim, quando a criança estiver mais engajada no comer, você meio que tira. A criança olhou para o lado, tira o telefone celular. Você fala, a gente tem que ser meio rápido, né? Mas ela virou, foi olhar alguma coisa, tira o telefone discretamente e tenta perceber se nesse momento de distração a criança vai lembrar do telefone. Se ela lembrar do telefone, você pode dizer assim, pois é, onde foi o telefone? Né? Não tem o telefone mais. Tá tudo bem, a criança ainda está entendendo. Eu sempre falo que assim, até os 2 anos de idade, na verdade, até pelo que eu li alguns estudos, 4 anos e pouquinho, elas ainda estão entendendo a ideia da permanência do objeto no espaço, mesmo que ela não esteja vendo. Então, assim, dá para a gente ainda
ter essas artimanhas, esses artifícios. Tipo, Sim. desapareceu. Não sei onde tá. Então, dá pra gente fazer. Quando vão ficando maior e a gente precisa mudar esse comportamento, porque tá excessivo demais, aí eu sempre falo assim, vale velhos combinados e conversas muito bem ajustadas, né? Então, por exemplo, né? Olha, né, filho, eu entendo que você queira ficar com o celular mais tempo, eu entendo que você gosta de jogar, eu entendo que você gosta de tudo isso, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente? Então, daí você apresenta novos jogos, novas coisas lúdicas que gerem engajamento, porque eu sempre falo assim, a criança gosta dessa interação com um adulto que brinque com ela, né? Eu falo até hoje, não tive nenhum paciente meu que não aceitou, mesmo com uns 9, 10 anos de idade, sentar no tapete das crianças e brincar comigo, né? Então, a criança gosta disso. Então, a gente pode pensar em, de fato, conversas que gerem a possibilidade dela mesma entender que aquilo não está fazendo bem para ela. E, principalmente, a tentativa de trocar. Só que daí vem o grande ponto que você tocou antes, Patrícia, né? A ideia de que somos espelho o tempo todo. Não adianta a gente falar para a criança isso quando ela começa a ficar maiorzinha e a gente tá lá horas num celular, horas na frente de uma TV, horas na frente de um computador. Eu sei que muitos pais hoje trabalham de forma digital, mas daí se explica, né? Se introduz uma explicação para que a criança entenda que aquilo não é brincadeira, mas que é um trabalho, que daí os pais já são adultos e que é uma situação específica. Mas quando não, eu sempre falo assim, momentos da alimentação, tá sentado no sofá, né, tipo, brincando perto do sofá da sala, eu falo, desliga a TV, interage ali, né, seja muito presente, porque eu acho que essa seria uma palavra importante também para hoje. Nessa faixa etária da vida, a presença dos pais é a coisa mais importante para as crianças, né? Mais importante, não tem o que se substitua isso, não tem mesmo. Não tem nada que substitua. E eu sei que muitos pais trabalham o dia todo, estão fora o dia todo, né? Às vezes chegam cansados, mas pensar que é nesse momento de uma principal formação, que é uma dedicação maior, o que eu posso fazer, né? Qual é a minha parte nisso tudo? Então, eu acho que seriam algumas possíveis estratégias, até depois a gente fala que com adolescentes a gente já pensa nessa questão de uma regulação mesmo, de tanto de horas para fazer trabalho, para diversão. Então, eu sempre falo, pode ser estratégias usadas sempre, mas sempre realmente, se não for com o diálogo, né? Eu falo que pouco você consegue também. Você não, se você for muito, de alguma forma, extremamente rígido com isso, penalizar, querer gritar, querer não tirar a força, isso Pior nunca fica. pior fica, porque não funciona com a maioria das crianças. Eu julgo sempre a dizer que talvez funcionava no medo, né? Quando a gente tinha medo de alguma situação, isso é péssimo, né? Então, assim, e de fato, né? Por exemplo, eu tenho algumas pessoas comentando aqui, né? Do tempo de qualidade, né? A força. A Dani participou de uma aula minha aí que eu dei para as meninas Fonte de Luz. Acho que ela Legal. resgatou de lá, né, Dani? É isso aí, tempo Perfeito. de qualidade. Exatamente isso. Até Então, ia fazer um parênteses ali, né, que a gente experimentou muito isso aí com a Tailândia no tempo de terapia do Vicente. Ela acompanhou mesmo, né, fases que um pouco é do quadro dele de irritabilidade excessiva, né? Meu filho até tem um excesso de ser social muito grande, sim, né? Às vezes a gente até agradece, porque ele é um dos fatores que ele não se prende muito, né? Então não exato. foi tão difícil a gente corrigir e a gente contornar essa situação. Hoje, quando a gente fala assim para ele, olha, filho, pode ficar um pouquinho no celular, mas daqui a pouco a gente vai dormir. Então eu pontuo esse pouco. E é uma coisa que quando as mães que me acompanham já conhecem, né, que a gente fala muito de rotina,
É a criança saber o que vai acontecer. E quando a gente fala de tempo de qualidade que a Tailana trouxe, todos nós precisamos trabalhar, todos nós nos dedicamos, né? Eu tenho meu filho também de 15 anos, e quando a Tailana falava assim, né? Ah, mas daí vê o adulto ali no computador, no celular. Teve sim uma. Aí a Dani disse, ó, a Dani já entrou na linha, ela já falou, ó, minha filha de 3 anos já tá dormindo agora. Ai, olha, Isso aí, legal. Dani, parabéns. E ele falou para mim, né, quando eu comecei a cobrar dele essa mudança, eu falei, filho, olha, começa a ler, graças a Deus, acho que eu tendo muito mais essa iniciativa de estar lendo muito mais, de estar estudando, gerei nele ainda esse exemplo. Então ele está lendo. E hoje mesmo ele colocou aí no Instagram, vibrando que terminou mais um livro de uma série que ele gostou. Ai, Então, ou seja, mesmo ele falando para mim, oh, mãe, mas você fala de mim, mas você está no computador, você está no celular. Aí eu, né, expliquei. Falei assim, filha, a mamãe está dando início a um projeto, a mamãe precisa estudar, a mamãe está se empenhando no Instagram, mas não estou vendo bobagem, eu estou buscando e entregando coisas de conteúdo para as pessoas, mas mesmo assim, busca esse autocontrole. Então, opa, pera, agora é um tempo nosso. Então, nós vamos sair, nós vamos para o clube do Baipendi ali, jogamos a bola para as crianças, saímos caminhar no calçadão, tomar um sorvete. Ou seja, esse tempo de qualidade que a gente fala, que eu explico muito, né, para as minhas mães, não é o dia inteiro, não é 4 horas, não. É qualidade, é você e ele, 20 minutos. É essa criança, aí tem uma outra história, que é outra live que eu quero fazer em outro momento, já fiz na linguagem dos adultos, agora eu quero trazer para a linguagem das crianças, é saber aquilo que faz com que meu filho se sinta amado. E se ele se sente amada, e a Tailana pode falar com a experiência dos estudos dela, ele vai fazer muito mais, menos coisas, desculpa, para estar chamando a tua atenção e para estar fugindo desse contexto de irritabilidade, porque não é birra, ele está dizendo para você que ele está carente, ele está dizendo, mãe, eu estou aqui. Então, quando a gente consegue ser este pouco, né, como a gente já falou desde o início, nós somos espelho. Então, o pouco que você entregar para ele é o primeiro caminho para a gente conseguir aí, né, com essa dica fantástica que a Tailana falou e que de fato faz muito sentido, mudar o contexto, criar novas oportunidades para essa criança, né? E eu sei porque muito bem quantas vezes a Tailana já me viu, chegava lá desesperada, eu não aguento mais, eu não consigo, ele só chora, ele só grita. Como a gente conseguiu mudar esse contexto? Então, realmente é possível. E essa semanada de live, com essas grandes profissionais que eu estou trazendo, é para mais uma vez te dar essa certeza. É possível. Só vai do que a gente prioriza, né, Tailana? exatamente isso. Eu acho que assim, é um momento tão único, né? Eu sempre falo, os nossos filhos não vão ter 3 anos para sempre, não vão ter 6 para sempre, né? Então, é um momento muito específico. E eu gosto muito da expressão de sempre a gente pensar que a gente tem janelas de oportunidade com as crianças. O que são essas janelas né, de oportunidade? São momentos específicos onde a gente consegue, naquela 1 hora que você dedicou, gerar às vezes uma aprendizagem muito legal e fazer com que aquela criança já saia dali, daquela interação que ela teve com você, de uma maneira até a pensar diferente, a refletir diferente. E como eu digo, às vezes até saindo com algumas frases que chocam a nós adultos, às vezes, pela sabedoria deles, né? Porque eu falo, eles são muito rápidos para aprender. Então, a sabedoria que as crianças têm também nos ensinam, né? Eles com essa sabedoria. E de fato, assim, eu acho que quando a gente se propõe a estar disponível, né, a aprender nesse sentido de que formas a gente pode mudar algo que de fato está prejudicando ao invés de ajudar, esse é o nosso papel principal, né? Quando a gente pensa que o papel dos pais é proteger também daquilo que não é tão explícito, né? Não são aqueles perigos que todo mundo já sabe, são aqueles perigos que estão implícitos no nosso comportamento do dia a dia.
Então, é de fato, assim, né? Hoje você comentou, né, que eu estou gestante no comecinho da live e assim, né? Tá sendo com certeza para mim um aprendizado muito grande. Eu acho que as sensações que a gente tem diária e justamente até às vezes essa questão de pensar muito sobre isso, né? Dessa questão do que eu quero me dedicar a fazer, do que eu penso. E de fato se a gente tem algum hábito que não tá legal, né? Até antes da chegada deles, é interessante a gente se preparar antes, né? Poxa, eu tô Com acordando certeza. tal hora, eu tô indo dormir tal hora, quando chegar, como é que vai ser, né? Então, eu sempre falo, é muito bacana quando a gente começa a refletir. Será que eu estou fazendo assim? Será que isso está legal? Está gerando muita irritabilidade? Essa birra, por que essa birra está acontecendo, né? E, de fato, quando as crianças sinalizam com irritabilidade, é algo que elas estão precisando, né? É algo que elas estão sentindo ali. Com certeza, e é fantástico. Que bom, meninas, que vocês estão gostando. Vão colocando o nome aí para o sorteio. Exato. Meu e-book com um resumo do que é o projeto. O que a gente está falando isso? O nome do meu projeto já diz tudo, Amar e Conectar. Isso bateu muito forte no meu coração quando me veio esse nome, porque de fato é algo simples, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Porque como eu e a Tailândia colocamos até agora, né? A decisão sempre vai ser sua. E outra coisa que às vezes a mãe até me olha de cara feia assim quando eu falo, né? Nunca é com a criança, é sempre com os pais. Porque eles estão aprendendo, eles estão crescendo, né? Exato. Nós, infelizmente, muito se fala, né? Que nós pulamos muitas vezes as fases, né? Então deveria ser uma sequência e ter todo um aprendizado para ser pai, para ser mãe. Infelizmente isso não tem, é na vivência, no dia a dia. A Tailândia aí vai, né? Vai saber, mesmo que tudo que ela sabe, vai ter aquele momento que ela vai assim, meu Deus do céu, e Que eu, agora, né? O que que eu faço? Então, é fantástico, a maternidade é uma descoberta diária. E esse é o meu projeto. Fazer com que sim, você faça o seu melhor. Porque não tem alguém que não seja capaz. São escolhas que você faz e que você pode fazer de maneira assertiva. Outra coisa que eu trago muito, que é muito importante, né? Essa transferência, não só as telas, mas tudo que nós, de repente, fazemos porque foi uma ausência nossa, ou foi algo que nós desejamos, a gente quer transferir para os filhos. Mas a gente tem que sempre se lembrar, ele é um outro ser, ele é um outro DNA, ele é uma criança. Então não queira você que ele viva algo que você não viveu, porque ele nasceu para viver o que ele nasceu para viver. Então quando a gente começa a ter essa percepção de quem somos, os gatilhos que nos fazem errar, a gente consegue buscar acertar muito mais. Então, para a gente mudar de fase, vamos falar um pouquinho aí dos maiorzinhos, de mais dicas, né? Vou falar um pouquinho antes aí então, do sorteio, vai mandando o nome. Além do e-book, hoje eu vou sortear um ingresso para o workshop que vai acontecer no sábado, das 14 horas às 18 horas, tá? Especialmente para mães. Se tiver educadoras aqui, professoras, psicopedagogas que quiserem participar, ficar à vontade, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Né? As crianças hoje estão ou com os pais ou com os educadores, então eu sempre quero levar isso para que a criança seja, né, tratada de uma forma igual, né, para ter esse fundamento maior do controle das emoções e uma inteligência emocional o quanto antes, porque inteligência emocional também é um desenvolvimento de hábitos. Eu crio essa habilidade, né, Tailândia? E além do ingresso e do meu e-book, tem a minha parceira Cantinho da Jo, para quem viu os stories aí hoje mais cedo, um colar lindíssimo e um brinquinho maravilhoso. Massaranduba não é longe, se ganhar, vem passear em Jaraguá do Sul e buscar o brinde da Cantinho da Jo. Vamos falar um pouquinho então dos maiores, né? A Tailândia até tinha separado aqui uma pergunta, deixa eu só anotar o nome da Patrícia Souza, antes que eu perca aí o nome dela. Eu ia fazer, mas eu acho que a Tailândia já falou mais ou menos tudo, né, no contexto que seria essa resposta. Como buscar esse equilíbrio
né? De não viver nesse excesso, mas também não prejudicar os nossos filhos. Tem alguma coisa ainda mais para colocar? Vamos lá, acho que vale falar, né, nesse processo ali da adolescência, quando a gente fala, né, ali a gente pensa na adolescência já ali pelos 13 para cima, né, quando a gente pensa numa pré-adolescência, adolescência até início da vida adulta, eu acho que é extremamente importante, né, se aquela criança também, né, se aquele pré-adolescente tiver realmente apresentando o uso mais excessivo, por conta de alguma questão e por perceber que ou é porque gosta muito, ou porque já virou até realmente um hábito diário de, depois da escola fica tanto tempo, o ideal é geralmente a gente pensa na ideia da mudança de contexto lá do bebê. A gente vai ter que pensar numa mudança de contexto agora numa vida mais adulta, numa vida de adolescente e de adulto. Então, seria o seguinte: primeira estratégia é pensar no que aquele adolescente poderia fazer durante o dia que de fato fosse talvez até em maior interação com outras pessoas, ou até mesmo mais atividades que não exerçam o uso imediato da tecnologia e de fato também construir o aspecto de uma rotina em que seja permitido de tal até tal horário o uso da tecnologia. Porque é o que a gente colocou antes. A gente não vai fugir disso, até porque hoje tem tantas profissões, né? As novas profissões, as profissões do futuro são no meio tecnológico, né? Só que a gente precisa pensar assim: tudo bem se aquele jovem depois migrar para uma carreira como essa, mas também vai ser saudável que ele possa administrar melhor o tempo dele nesse tipo de trabalho também. Porque não é saudável a gente ficar das 8 da manhã até, né, às 6 da tarde só na frente de uma tela de computador trabalhando, né? Ou seja, da forma exata ou com o celular. Então, a ideia seria, de fato, organizar uma rotina tanto de atividades em que possa fazer com interação com as outras pessoas, jogos, estar presente em algum tipo de grupo da sociedade que tenha, né, grupo de jovens ou grupo de interação na escola, grupo de teatro, grupo de música, tocar algum instrumento, participar de alguma atividade que possa gerar justamente essa satisfação e essa percepção daquele adolescente de que é prazeroso também fazer outras coisas, não só aquilo. E pensando nisso tudo, a gente volta na ideia de uma conversa direta e objetiva sempre, mas que isso possa ser combinado. Porque eu sempre falo assim, não existe outra forma de educar senão pelo respeito. Não existe, né? Se você está tentando educar de outra maneira, você não está, de fato, gerando uma educação. Porque se a gente parar para pensar, a palavra educação, ela está extremamente atrelada ao respeito, né? Eu sou, né? Se a gente pensar em ser educado, em ser gentil, em ser alguém que tem, né, essa percepção de uma capacidade diferente, eu preciso ser respeitoso. Então, as duas palavras caminham muito junto. Então, também não dá para impor, como eu falei antes, mas a ideia é de acordar algumas mudanças que vão ser importantes para aquele jovem e para aquele adulto também. E se tiver uma resistência grande, que não, né, se perceba aquela coisa de não querer negociar, daí pode vir um pouquinho mais dessa imposição, talvez até no controle de que, olha, o acesso então vai ficar disponível de tal a tal horário, depois disso não vai mais ter o acesso, né? Se você estiver disposto a gente poder conversar e pensar em outras estratégias, a gente volta a conversar. Porque a gente não pode esquecer que os reguladores da vida das crianças e dos adolescentes até o início da vida adulta são os pais, né? Se não houverem esses reguladores na vida e que começam a colocar alguns limites, vamos dizer assim, e esses limites e essas regras no meio que são importantes, a gente também sabe que isso gera desconforto para o próprio adolescente. Quando eu não tenho limite nenhum, para onde que eu vou? Para onde que eu posso ir? Então, Com certeza. exato. Eu acho que seria um pouquinho isso, assim, essa seria a ideia central. É o que a gente até separei algumas partes aqui, né?
do livro, Perfeito. que eu acho assim, que ele coloca perfeitamente bem. E é um pouco do que Então, você falou, ele coloca na frase dele assim: imponha limites, mas sem usar da agressividade, de alternativas. E aí entra, completa muito com o que eu sempre falo e acabei de falar aqui, né? Quando a criança sente, quando ela tem esse tanque do amor, que a gente, quando fala em linguagem de comunicação, de se exato. sentir amado, de se sentir validado pelos pais, com certeza vai ter esse entendimento, essa compreensão, né? Essa troca. Olha, tudo bem, você precisa fazer tarefa, precisa do celular, né? Meu filho era um, tipo assim, às vezes ele sentava para fazer tarefa e o celular do lado. Eu falei assim, João Vitor, para que você quer o celular? Ah, mãe, porque eu coloco o cronômetro, é conta de Olha, matemática, e aí eu preciso saber quanto tempo eu estou levando para fazer cada conta. Então, ok. E perfeito. aí, da mesma maneira como a Tailana colocou, sempre olhando se é aquilo ali mesmo, se de fato, né, tá para aquele interesse. E quando é vídeo, quando é as bobagens deles, né, que eles gostam de ver, também é estipulado o tempo. Na mesa, graças a Deus, isso assim, eu agradeço aqui em casa todos os dias. É um momento sagrado, né? Até o Vicente lá, com toda a debilidade que ele tem, na inocência dele, então ele senta, já vai fazendo sinal da cruz. É um lugar que, né, a gente não traz o celular, é um momento de se olhar, de conversar. Claro que o Vicente ainda não é aquela criança que me diz assim, ah, como foi seu dia, o que que aconteceu, mas do jeitinho dele a gente interage. Então são nesses pequenos momentos que você está aí validando essa criança e principalmente fazendo com que ela se sinta amada. E se ela sentir que você se preocupa, que você tem esse interesse, que não é só, como a Tailana trouxe, né? Uma cobrança, porque é eu que mando, é eu que sei. E aí, ao mesmo tempo que a criança está ali do lado, você vira e faz, porque você pode e ela não, né? Gera, assim, essa coisa de, poxa, qual é o meu valor? Por que tem que ser assim? E aí eu entro, pode, é outra live que dá gigante, dos tipos de pais, né? Que é o certo, né? Entre o autoritário e o autoritativo. Que eu gosto muito da frase da Nanda Perim, uma super psicóloga também. Firme e gentil. Então, Exato. não é deixar de pôr limites, mas saber fazê-los. Dar estratégias, como a Tailana trouxe até agora, como a gente está falando, como esse livro, para quem chegou depois, ó, super indico, Augusto Cury, Socorro, meu filho não tem limites, fala muito disso, fala muito dessa troca, dessa necessidade de se resgatar valores que às vezes são deixados de lado, de um abraço, de uma conversa, de uma boa risada, né? Claro que, como a Tailana falou no começo, não vamos aí também dizer, né, que a tecnologia num todo só é prejudicial, não. Estamos aqui transbordando para vocês algo muito valioso, graças à tecnologia, né? Existem trabalhos maravilhosos graças à tecnologia. Hoje se faz grandes pesquisas, estudos, graças a esse acesso facilitado. Mas cabe a nós, né, na nossa vida adulta, eu estou usando no autocontrole, trocando o celular um tempo antes de dormir. Ah, era esse o ponto que eu queria trazer enquanto você falava e eu esqueci, ó. Por quê? Que ela é tão prejudicial para completar o que a Tailana falou lá no início do cérebro agora. Elas não incentivam a produção de endorfina cerebral, que causa o quê? O relaxamento do corpo e a indução do sono. Então, seja, você já vai, por isso que a Tailana falou ali, é uma criança ou é um adulto, né, que a gente pode colocar agora nesse leque todo, que vai acordar cansado, que vai acordar, não sabe nem o que vai fazer primeiro, porque está ali com os pensamentos à flor da pele, nervoso, ansioso. Então, imagina se seu filho a vida toda, desde lá, 4, 5, 6 anos, criou esse hábito e não consegue, come com o celular na mesa, estuda com o celular, vai para o tablet fazer tarefa, né? Então, ou seja, ele não dá um tempo para usar da criatividade, para usar do relaxamento. Então, é essa preocupação que Augusto Cury traz muito perfeitamente nesse livro e esse ponto que eu quis separar para vocês, né? E a gente já Perfeito. falou um pouquinho dos momentos dos neurotransmissores, e a Tailana pode falar que é bem isso mesmo. Exato.
Perfeito. Essa tua fala, eu acho que, Patrícia, né, para a gente trazer, né, nesse finalzinho, assim, mas para que a gente possa entender justamente isso. A gente fala justamente dessa química cerebral, né? Quando eu tenho excesso de uso de tecnologia, já se sabe que há uma desregulação em endorfina. Por exemplo, quando eu tenho excessivo uso de luz incidente visual antes de dormir, eu tenho menor produção da melatonina, que é um dos hormônios responsáveis pelo adormecimento, por a gente se sentir mais aquelas, né? Eu falo assim, agora esse horário, muitos de nós já sentem assim, parece que a gente vai ficando mais devagar, mais lento. Então, é muito importante. Eu falo, tem talvez uma coisa para a gente poder fazer com que todos os pais aí, né, consigam pensar é o seguinte: quando a gente pensa nas nossas gerações, né, eu não sei a faixa etária de todo mundo que está aqui, mas, por exemplo, né, eu tenho 30 anos, eu falo que eu não nasci com a tecnologia, a gente começou a ver a tecnologia, né, e o uso, né, mais frequente da tela em si, quando eu já estava ali com uns 12, 14 anos por aí, que daí a gente falava dos celulares e dos computadores, e daí começou a se inserir toda numa sociedade. Então, nós Sim. ainda não fomos uma geração exposta precocemente ao uso excessivo, né? Até porque, por exemplo, né, eu falo, eu não sei a maioria de vocês, mas na minha casa, né, eu falo que a TV era do meu pai, porque a gente não usava a TV, né? Eu falo, quem assistia a ele Imagina era eu, mais. fui bem mais longe. Exato. E eu falo que a gente não tinha isso. Então, as novas gerações ainda a gente vai ver o impacto do longo prazo, né? Que são estudos que estão sendo feitos agora. Então, eu sempre falo, quando a gente não sabe esses impactos, a gente precisa acender um alerta ainda maior. Exatamente. Então é isso aí, ó. Últimos minutinhos eu coloquei ali. Vai Para lá. quem ainda não mandou o nome, para a gente fazer o sorteio, né? Chegamos aí a 1 hora de live, era mais ou menos o que a gente queria entregar, né, Tailana? Eu acho que Isso. basta muita coisa importante aí para você que fez alguma anotação, refletir, né? E aí no teu dia de amanhã, dá aquela pensadinha, porque quando a gente toma posse do conhecimento, o cérebro acusa, e ele faz muito isso comigo hoje, né? Às vezes meu marido só me olha assim, opa, O olha que quem está estudando, né? Então, quer dizer, ele me acusa e meu cérebro, porque antes de ele falar, eu já sei, opa, eu estou fazendo errado, vamos prestar atenção. Então, você não é, eu sempre falo muito para as mães, não é um milagre, né? Ah, agora estou buscando autoconhecimento, vai ficar tudo perfeito. Não, mas é hábito diário. É uma busca constante e sim, pode ser melhor. E você vai melhorando, seu filho vai melhorando, o resultado vai melhorando, e você tem uma casa muito mais leve, um lugar muito mais prazeroso para estar. E é assim que eu tenho certeza que você quer estar quando chegar no seu trabalho, né? Receber e entregar o amor daqueles de que você ama, de que você escolheu para estar aí, né? Sempre pertinho de você, partilhar a vida com você, né? Então é fantástico, espero que a gente possa ter aí tocado, né? Cutucado um pouquinho para que durante o dia de amanhã você faça essa reflexão e se não é tão necessário, deixa um pouquinho o celular de lado. Eu estou buscando esse autocontrole, por mais que eu estou aí, né, muito na divulgação, usando o celular, mas fazendo esse autocontrole, ter um momento para mim, ter um momento para nós, né? Então são 2 momentos assim que eu já selecionei para deixar um pouquinho a tela de lado. Muito obrigada a todos vocês que passaram. Fiquem aí, que só ganha sorteio quem está na live. Eu vou dobrando os nomes, depois, Tailândia, enquanto eu vou dobrando, se você também quiser, né, ir falando alguma coisa. E só vou passar os nomes para ver se alguém esqueceu de mandar o nome. Benícia, vamos dobrar aqui. Isso, Desde vai. já agradecemos muito. Muito. Eu até falei ontem para ela, que eu estou Sim. aguardando, deixa eu mostrar. Ó, essas foram as que mandaram o nome ontem do Legal. sorteio. Vou guardar sexta-feira um brinde muito especial, mas vou deixar de surpresa, muito Legal. especial Que- para quem enganjar as lives, para quem for lá comentar, assistir a de segunda, assistir a de terça, comentar, compartilhar com outras mães, porque esse é o nosso intuito,
né? De que Legal. muitas mães tenham acesso ao conteúdo. Então, ó, tá aqui os Perfeito. nomezinhos. As de hoje, mesma coisa. Quem não ganhar vai ficar aqui no meu saquinho para sexta-feira receber um presente especial. Tá bom, chegou mais um nome, dou-lhe uma, dou-lhe três. E aí Vamos lá. encerra os nomes, ó. Darcy L. A Isso. Darcy, só não pode se ganhar o colar, Darcy. Eu sorteio de novo, porque tem que vir buscar na loja. Você não vai vir no Ceará aqui, vai? Se vier, vem tomar um café comigo. Boa noite. Verdade. Quem está chegando agora, a gente está finalizando a live. Bruna Martina também vai concorrer. Estou dobrando aqui para vocês verem, ó, que eu não vou escolher ninguém. Carol Vieira também participou ontem, já vai ter nome no saquinho. Bruna, boa noite, Bruna. Juliana Gesser. Bruna, tá bom, Bruna? Vou pôr teu nome. Patrícia Souza, vamos dobrar, hoje deu bastante nomezinho. Obrigada, Dani, obrigada sempre aí, dando apoio, compartilhando. Com certeza é uma que vai concorrer aí na sexta-feira ao super presente surpresa. Mayra Winter, tá acabando. A gente vai fazer o sorteio para os potinhos do Vicente. Isso. A Legal. Pamela, né? Ó, já vai se manifestando se esses nomes estão aqui, porque quem sair da live não ganha. Então, bora lá ganhar. Hoje é o e-book, o ingresso por workshop, se for de Jaraguá do Sul ou região. Charlene, o último nome. E aí vamos ver quem tá aí, porque ficou pouquinho, ó. Ficou 5 pessoas, dá quase um brinde para cada um. Ó os potinhos do jogo do Vicente brincar. Servir Legal. de sorteador. Vamos lá. E aí Uau. a gente combina, eu mando pro seu e-mail, tá bom? Legal. Oba, Vanessa disse, oba, vai ter que passear em Jaraguá, Vanessa, eu vou te conhecer. Vem sábado pro workshop, então. Ah, sábado ela trabalha, eu acho, né? É verdade. Oba, a gente combina, então, lá na Cantinho da Jô, para você retirar o teu colar. Tem foto ali no meu stories. Procura que você vai ver que bonito. Combina com diversos trajes. Então, vamos para o ingresso do workshop. Peço que a pessoa, se ganhar, realmente seja muito sincera, né? Falar assim, ah, sábado eu não posso, não vou, para dar oportunidade para outras pessoas. Por quê? São apenas 20 vagas, tá? Então, assim, é das 2 às 6 da tarde. Ah, eu não consigo, ou não é de Jaraguá do Sul, não vai vir, que possa, então, falar que a gente dá para outra pessoa o ingresso. Ó, isso eu dobrei bem, tá grudadinho. Juliana Gesser Costa. Antes ela estava, não sei se ela está aí. Ju, é no nosso grupo singular, mãe de atípico. Ontem a nossa live também foi Que legal. maravilhosa. Quem não assistiu, entra. Obrigada, Mayra. Feliz. Espero que você goste mesmo. O meu e-book é um resumo de tudo que eu falo nas minhas lives e bastante do que eu vou passar no workshop, que vai ser bem especial. Sempre, claro, né? Trazendo esse meu propósito, que é você, como mãe, olhar para si, para daí conseguir fazer o melhor para o seu filho. Dou-lhe uma, dou-lhe três. Juliane, você está aí ainda? Vamos ficar de olho em subir os comentários. Vanessa, então, o colar. Estou anotando aqui no meu papelzinho de controle. E a Mayra, o meu e-book. E a Ju, apareceu a Ju. Deixar de ladinho, vou sortear mais um, então, que será o ingresso para o workshop. Vamos lá. E todos os outros nomes, quem deu os nomes aí, fica tranquilo que eu vou guardar para sexta-feira o sorteio especial. Mas tem que engajar as lives, tem que comentar, hein? Pamela. Pamela está aí ainda? Pamela de Jaraguá do Sul? Pamela Alves Cardoso. A Pamela está? Um, dois, a Ju apareceu, mas eu acho que ela não está mais, não. Pamela está. Trabalho muito bonito. Vamos lá, vamos Legal. acabar com os nomes aqui. Alguém vai estar na live. Ontem eu ia dar para a pessoa mesmo assim achar injusto, né? Ah, não, a pessoa tem que estar na live. Então, estamos sorteando. A Dani Soares não vai vir, porque ela é bem de longe. Você não vem, né, Dani? Você é muito longe. Dani, você está aí ainda?
A Dani é de longe. A Dani, eu nem lembro se é Ceará ou... É lá de cima. Ó a Kathleen de ontem de novo, sortuda. A Kathleen tá aí ainda? Kathleen? Tem ninguém do povo que deu nome. Desistiu tudo do sorteio. Ou meus comentários não estão subindo. Não. Que tá. Pois é, às vezes vai demorando um pouquinho, mas É, mas acho que não subiu, não. tá. Vamos lá, que é o próximo nome. A Darcy também é de longe, ó. Ela já não vinha nem buscar o colar, quem dera vir pro workshop. Veio pro workshop? Ela é do... Eu acho que ela é do Ceará. Ela também fez Olha, processo comigo. Muita gratidão, legal, diz que conseguiu melhorar muito o relacionamento com a filha. Então, muito bom. muito feliz. Esse é o nosso melhor salário, né, Tailândia? Com Saber que a gente certeza. deixa. Aí, a Exato. Dani tá aí, mas ela falou, é muito longe. Quem sabe numa próxima, né, Dani? A gente esteja Exato. junta. Bruna Martini, tá aí ainda, Bruna? Ah, em São Paulo. Ela iria querer ir no workshop porque ela ainda não é mamãe. Mas se Então, tiver alguém aí, Bruninha Souza, minha sobrinha. Como é o nome da sua? Essa é minha vizinha. Bruna, ah, quem é a sua sobrinha? Ela vai de certeza no workshop? Ah, não dá. Não, workshop é agora no sábado, vai ter que ficar para próximo, tá bom? ai, tudo bem. Então, amanhã eu vou jogar, vou fazer alguma coisa aí no Stories para ver se alguém se manifesta, se alguém quer esse ingresso. Para a gente não estender muito, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a cada uma de vocês. Como eu falei, continue engajando, compartilhando, comentando aí na live, que amanhã com certeza um outro tema. Amanhã tem brinde, Tailana, da nossa amiga Ai, Neuroatividade, ó. A Tailana ai, que pode legal. explicar bem disso aqui, já que a gente falou tanto de estimular, de mudar a estratégia, né? Meu, Ó, e faz como? torrezinha, troca de Muito legal. cores, tem várias Perfeito. formas. Esse o Vicente tem. Dei até para ele beber Legal. água aqui dentro. Falei, filho, olha Ai, que legal, ah, pode beber água aqui dentro. Então, que amanhã, no legal. sorteio, esse brinquedo super para você Legal. estimular e brincar com a sua criança, tirar ela da tela, né, Tailana? Perfeito. E com Muito certeza bem. mais um e-book meu. Amanhã o Legal. tema, então, é com a psicopedagoga Michele, né? Ela desenvolve um trabalho muito bacana também, em duas clínicas aqui em Jaraguá do Sul, e a gente vai falar um pouquinho que vai completar também a live de hoje da família e a importância no desenvolvimento. Que vá, né? Que participe, porque também é muito legal estar presente ali, né? Num contexto frente a frente. Ah, eu prefiro, se pudesse, eu Exato. estaria sempre presencialmente abraçando, olho no olho, fazendo muita dinâmica. Estou preparando com muito carinho, como a Tailana falou, se você puder, manda lá no meu direct. Esse ingresso de hoje não saiu. A gente, de repente, ressorteia amanhã, ou eu faço uma jogada no Stories para quem tiver interesse. Deus Então tá abençoe bom. a cada uma de vocês. Gratidão. Deus abençoe. Já sabe se é menino ou menina? Já Cecília está a caminho, a nossa menina. Ai, que linda! Ah, pena que eu não pude te ver grávida, né? Acho que nem vou ver por enquanto. É Mas Deus verdade, mas abençoe muito amém. e que em breve a gente se reencontre, tá bom? Amém. Deus Obrigada. abençoe todas vocês. Ah, Beijo. vamos fazer um print. Peraí, que eu Ai, fiz vai print lá. com todo mundo. Cada um desse conteúdo que a gente trouxe hoje. Obrigada, Tailândia. Beijo, Tchau, gente.